Bem, amigos do Evangelho, estamos aqui diretamente de Itabaiana, terra do avivamento, para podermos ministrar para vocês hoje uma live extraordinária que nós vamos falar sobre Jesus e as Escrituras. Sejam muito bem-vindos, convide várias pessoas nesse momento agora, porque nós estamos prontos para ministrar e derramar algo do Senhor na sua vida. Como vocês sabem, eu tenho um testemunho que eu fui ateu durante 6 anos praticamente, não o tipo de ateu que desrespeitava as religiões, desrespeitava a crença das pessoas, mas eu mesmo não conseguia encontrar Deus, vamos botar assim, tudo que eu conhecia, eu sabia, não conseguia ter uma experiência de fato com o Senhor. Mas, amados, deixa eu dizer algo para vocês, que eu tive uma experiência com Ele extraordinária, e Deus ele foi me tirando cada dia dúvidas e me trazendo não só entendeu o que eu estou dizendo, não somente, mas eu comecei a ter não só uma experiência com Deus, mas também eu fui tendo provas na Bíblia da existência de Deus. E eu vou dizer para você sobre isso hoje. Então, se você conhece algum amigo ateu, algum colega ateu, alguma pessoa ateu, eu queria dizer para você, ateia, né, uma pessoa ateia, eu queria que você convidasse essa pessoa para assistir essa live, e se não assim pudesse assistir agora, você mandasse para essa pessoa logo depois. Então, para você que ama o conhecimento da palavra, para você que gosta de como é que eu poderia dizer assim, provas da existência de Deus, nós temos muitas provas suficientes para podermos demonstrar, e uma delas é o que nós vamos ministrar hoje. Por isso que o tema de hoje é Jesus e as Escrituras. Sabe, isso aí que nós vamos aprender hoje é algo altamente extraordinário. Eu quero pedir a vocês, como sempre, que você possa me ajudar, que a gente possa divulgar essa live através do nosso aviãozinho do lado direito aí. Convide o máximo de pessoas possíveis. Eu estou aqui fazendo isso agora, convidando o máximo de pessoas possíveis agora, e eu queria que você pudesse fazer isso. Você vai lá, clica no aviãozinho do seu lado direito, logo aí embaixo, e o máximo de pessoas que tiver agora aí online, você pode mandar para essas pessoas, falando para essas pessoas dessa live e convidando pessoas para poderem receber essas instruções que Deus trará hoje. Como eu disse a vocês, essa live vai ser extraordinária. Acredito eu que vai tratar o coração de muitas pessoas que têm no seu coração a vontade de conhecer e crescer no conhecimento acerca de Jesus Cristo. Então, eu quero também dizer para vocês que durante essa live você pode mandar o seu pedido de oração e nós estaremos orando por você. Como também você pode mandar o seu pedido para tirar dúvidas. Outra coisa, como você sabe, lá na bio do nosso Instagram, Itabaiana, Verbo Itabaiana SE, Verbo Itabaiana SE, caso você esteja assistindo pelo YouTube, nós temos um Instagram chamado Verbo Itabaiana SE. Eu queria que você pudesse ir lá na LinkedIn, lá um linkzinho azul, você pode pegar a lição de hoje, como também as demais outras lições. Como também, se você está pelo Instagram, sabe que lá no nosso YouTube, Verbo Itabaiana Sergipe, Verbo da Vida Itabaiana Sergipe, você pode procurar lá nosso YouTube e você vai estar encontrando todas as lições até aqui já ministradas, ok? Então, se você perdeu algum capítulo, não fica de fora, mas sabendo também que cada capítulo ele é individual, apesar de contar a história em ato progressivo de Jesus Cristo. Então vamos lá, vamos receber a palavra de hoje e sabemos que Deus ele é fiel e Deus ele é poderoso, tá bom? Que nas Escrituras existe prova suficiente. Você pode dizer, mas pastor, mas a Bíblia não foi escrita por homens? Isso mesmo. E nós vamos ver como é que eu posso provar que a Bíblia é material suficiente para você poder crer que Jesus Cristo, de fato, ele é Deus e ele é real. Amém? Então vamos lá, Pai, nós queremos te agradecer por essa live, quero que o Senhor possa tocar, peço ao Senhor que o Senhor possa tocar no coração de cada pessoa que estiver ouvindo e possa, Pai, fazer com que essas pessoas enxerguem ainda mais a sua beleza, ainda mais aquilo que o Senhor tem para nos dar através das suas promessas. Também peço que o Senhor possa tocar no coração de cada um, fazendo eles terem uma experiência contigo, como também peço que eles possam ter revelação da sua palavra, assim que começarem a ler a Bíblia, eles poderem desfrutar de um novo nível de intimidade e revelação, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, vamos lá, vamos começar a nossa live hoje, começar a falar sobre Daniel, capítulo 9, versículo 24. Hoje o tema é Jesus e as Escrituras. Sabe, amados, a Bíblia diz aqui em Daniel 9, 24, uma profecia acerca de Jesus. E está assim escrito: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados. Olha isso, dar fim aos pecados. Para expiação, a iniquidade, para trazer a justiça eterna
Quem trouxe a justiça eterna? Para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Ou seja, Jesus ele subiu com o seu sangue e ungiu o Santo dos Santos celestial. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia também está dizendo aqui que ia selar a visão, ou seja, cumprir toda a visão profética do Antigo Testamento. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido com o maiúsculo. Então, desde a edificação de Jerusalém, presta atenção nisso, desde a edificação de Jerusalém até o ungido, Então, começa a contar essas semanas aqui, que nós vamos entender o que são essas semanas. Não é difícil de entender, mas é por isso que eu disse que nós temos provas suficientes. Então, ele começa a dizer aqui, olha, nós vamos fazer essa contagem de 70 semanas, Daniel falando, nós vamos fazer uma conta, e dá para fazer uma conta, lembre disso, e dá para fazer uma conta, para que você possa saber quando é que o Messias vai nascer, o ungido vai nascer. Você começa a contar da reedificação dos muros, e aí você conta até a vinda dele. 7 semanas e 72 semanas. 7 semanas e 72 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Olha que coisa linda. E aí, a Bíblia está falando aqui que serão 7 semanas de 72 semanas. Ou seja, a gente vai entender que 7 semanas e 72 semanas. Ou seja, essa é a profecia e a conta eu vou fazer com vocês. Mas de que semanas ele está falando? Eu só quero pegar mais 2 versículos para você poder fazer 7 semanas de anos. 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos. De maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Ou seja, 7 semanas de anos, ou 7 vezes 7 semanas daria 49 anos. Vocês estão comigo? Estão entendendo isso? Só que a Bíblia está dizendo aqui que seriam 72 semanas multiplicado por 7, então daria um total, tá certo? E esse total nós teríamos cerca de 490 anos. Vocês estão comigo? Estão conseguindo me acompanhar? Nós teríamos 490 anos. 490 anos. Menos, presta atenção nisso, menos os 7 anos da tribulação, dá-se 483 anos. Essa é a conta que os judeus não fizeram. Vamos de novo. Ele diz que 70 semanas, ou seja, são 70 vezes 7, dá 490 anos. São semanas de anos. Deixa eu ler outro versículo para você ficar bem tranquilo e você poder entender isso aqui. Em Gênesis 29, 27 diz, 29, 27, decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos. Então os judeus contavam não só as semanas de dias, mas as semanas de anos. E eles faziam esse tipo de conta. Para eles era normal. Como aqui no Nordeste a gente fala, de hoje a 8. O carioca não entende isso. De hoje a 8 não entende isso. O sulista não entende isso. Só o nordestino entende isso. Então, é um tipo de conta que nós fazemos aqui. Então, o que é que acontece aqui? Ele está dizendo, olha, daqui a 70 semanas, 7 vezes 70, ou seja, 490 anos, semanas de anos, o Messias vai nascer. Tirando os 7 anos da tribulação, dá-se 483 anos. 483 anos seria para a primeira vinda. 490 anos seria para a segunda vinda. 483 anos para a primeira vinda, ele já veio. E 490 para a segunda, porque vai somar com a semana da tribulação. Vocês estão comigo? São 7 anos, 3 anos e meio da pequena tribulação, mais 3 anos e meio da grande tribulação. Ok? Vamos lá. Então, 483 anos. Quem edificou e quem mandou edificar o muro? Artaxerxes. E Artaxerxes mandou edificar o muro. E
precisamente, pasme, precisamente, 483 anos depois, 483 anos depois, quem é que nasce? Jesus Cristo. Talvez você não sabia disso, mas na Bíblia tem essa precisão. 483 anos depois da edificação do muro por Artaxerxes, ele está dizendo que começa a contar daí, Jesus nasce. Talvez você pode dizer assim, e qual a credibilidade que nós temos do livro de Daniel? Toda. Primeiro, é o livro de Daniel que vai trazer instruções acerca da Babilônia. Arqueologicamente, a Babilônia foi achada de quase 2 séculos para cá. Antes, era uma história bíblica. Nem existia, ali perto do Iraque, tá certo? Nem existia, era como se fosse uma mentira. Inclusive, aquela história do Jardim Suspenso da Babilônia, tudo mais, não existia cerca de 200 anos atrás. Não existia. Era só a Bíblia que falava sobre isso. Vocês estão comigo? A segunda situação, a gente vê a profecia de Daniel 28, que ele vai falar desde da batalha de Iso, entre Dario III e Alexandre o Grande, até a revolta dos Macabeus, depois, inclusive, a morte de Herodes, quando ele foi comido de bicho. Tá lá, você lê toda a profecia e você vai ver. Terceiro, você lembra que foi Daniel que governou os magos? E lembre que magos, nesse caso, são pessoas que não estão associadas à adivinhação, mas são magos que estão associados ao estudo das estrelas. E quem é que coloca ele para estar à frente ali daquele pessoal, né, dos magos da Babilônia? Presta atenção nisso também. Quem é que é tomado, quem é que manda ir à frente? Nabucodonosor. Nabucodonosor manda Daniel assumir ali a frente dos magos. E Daniel começa a instruir os magos acerca das revelações que ele estava recebendo e que nasceria o Cristo. E quem é que vai visitar o nascimento do Cristo? Os magos. Porque eles estavam fazendo o quê? Não só norteando-se pelas estrelas, mas eles sabiam dessa conta. Então eles sabiam que ia nascer. Só não sabia para onde ia nascer. Onde ia nascer. E a estrela mostrou onde seria o nascimento. Repito, eles sabiam que estava no ano do nascimento, mas não sabiam onde seria. Eles estavam olhando as estrelas e uma estrela levou eles até o nascimento. E o anjo também, nós tivemos também visitas angelicais para mostrar onde seria o nascimento. Quarta ou quinta, agora já me perdi. Quinta prova ou quarta prova? Carbono 14. Carbono 14. Aí a gente mata a cobra, mostra o pau, a cobra junto e vai embora. Carbono 14. Nós temos vários papiros de Daniel, e que mostra, de fato, que a datação é antes do carbono 14, ou seja, são papiros muitíssimos antigos, tá certo? Então, mostra claramente que até tem papiros antes de Cristo. Então, esses papiros são quimicamente e fisicamente provados que são antes do nascimento de Cristo. Tem mais anos do que o nascimento do Cristo. Sendo assim, a gente consegue entender que, de fato, essa conta tão precisa já falava do nascimento do Messias. Então, manda aí para o matemático que você conhece, para o químico, para o físico, manda aí para o ateu e diz para ele, ei, não tem como. Sexta prova. Existe um estudo chamado parapsicologia. Parapsicologia. Talvez você vai ver muitos espíritas falando da parapsicologia, mas a parapsicologia necessariamente não é espírita. Talvez você possa até lembrar do Padre Gueveto, né? Lá do Instituto Latino-Americano de Parapsicologia, Padre Gueveto. Quem se lembra dele? Quem se lembra de Padre Gueveto? Isso não existe, né? Como ele falava. Então, o Padre Gueveto, ele vai trazer os estudos da parapsicologia para o Brasil, mas quem inicia os estudos da parapsicologia é um doutor em biologia, com a sua esposa doutora também, chamada Joseph Ryan, da Universidade Duke. E eles começam os estudos da parapsicologia. E eles começam a decifrar. Quem lembra que Padre Gueveto decifrava vários milagres e várias coisas e várias situações? Mas tem um momento, eles conseguiram explicar tudo, né, racionalmente falando. Eles eram investigadores sérios, né, para procurar de fato onde havia charlatanismo. Mas tem um momento, presta atenção no que eu estou dizendo agora. Há um momento dos estudos da parapsicologia que eles se debruçam. Eu digo os parapsicólogos, estudantes da Universidade de Duke, por exemplo, dos Estados Unidos, que
quando eles vão estudar as profecias, por exemplo, de Daniel. E eles entenderam que eles estudavam o que é chamado precognição, ou seja, uma capacidade da gente ter uma percepção do futuro. Tá? Mas eles disseram, não tem como não ser um ato milagroso alguém enxergar séculos à frente, somente com a intervenção de Deus, porque para isso precisaria quebrar o espaço e o tempo. E para quebrar o espaço e o tempo, somente uma divindade, ou seja, algo sobrenatural. Então a ciência se debruça e diz que, de fato, o livro de Daniel não tem como não ser um milagre. E eles abrem um capítulo dentro do capítulo chamado milagre. E o que é milagre? Aquilo que naturalmente não pode se explicar. Ponto final. Milagre é isso, é o que naturalmente não pode se explicar. Amém? Então, Jesus andou sobre as águas, não dá para explicar. Jesus multiplicou pão e peixe, não dá para explicar. É algo que quebra. E aí, meu irmão, nós precisamos entender que Spinoza, né? Quem lembra aí do filósofo Spinoza? Uma vez perguntaram a Albert Einstein, você acredita em Deus? Ele disse, eu creio no Deus de Spinoza. Aí o povo tudo, Albert Einstein acredita em Deus e tal. Mas veja bem, Spinoza está fazendo uma crítica. Ele diz o seguinte, que o Deus que ele acredita nunca vai quebrar a lei da biologia, a lei da física, ele é submetido, ele se submete inteiramente às leis que ele criou. Não necessariamente, porque um dia um homem de Deus orou e o universo parou. Ok? Teve um dia que Jesus, ele disse que deveria alguém que nunca enxergou, enxergar. Alguém que nunca andou, deveria andar. Peixes que não existiam começaram a se aglomerar. Um dinheiro que não podia estar na boca de um peixe surgiu na boca de um peixe. Até um cuspe, até uma saliva curou através de Jesus. Sabe o que eu quero dizer, querido? É que, de fato, ele criou todas as coisas. E porque ele criou, só o Criador pode dar comandos à criatura. Então, o Deus que nós cremos é o Deus que vai pegar o espaço e o tempo e vai colocar na mente de um homem e vai fazer com que ele possa enxergar o futuro. Ele vai fazer isso na mente de um homem, no olhar de um homem, na percepção de um homem. Isso daí é uma profecia com palavra de sabedoria, enxergando o futuro. Sendo assim, Daniel viu o futuro. Ele viu os 483 anos para o nascimento de Cristo, cria uma vacância para chegar mais 7 anos agora, quando vai acontecer a tribulação, a qual eu não vou passar e nem você. Espero eu. Amém. Glória a Deus. Então, meu irmão, imagine essa precisão bíblica. Meu irmão, pelo amor de Deus, cadê aqueles que estudam metodologia científica? Vamos estudar isso. Entender pelo método, se é apenas uma tradição, se é apenas uma dedução, se é apenas uma autoridade que está impondo sobre alguém, como um padre impondo sobre uma igreja, um pastor impondo sobre uma congregação. Então, vamos entender se de fato não há metodologia científica. É óbvio que sim, mas infelizmente nós fazemos uma coisa, nós fazemos um recorte do que as crianças têm que estudar. A gente diz o que elas têm que estudar e sob a nossa interpretação enquanto sociedade. Mas eu lhe pergunto, quando foi que você soube disso? Quando é que você soube que nós tínhamos provas suficientes, cientificamente, calculadamente, do nascimento de Cristo? Então, Cristo, ele nasce, de fato, de forma profética, mas também de forma muito bem precisa. Tá certo? E ali, querido, nós entendemos algo extraordinário. Foi que Jesus era, de fato, o Messias predito. Agora, em João capítulo 18, versículo 37, é o último versículo de hoje. João 18, 37 diz o seguinte: então lhe disse Pilatos, logo, tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci. Amém. E para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Jesus está dizendo, eu sei para que eu nasci. Eu vim para trazer a verdade. E eu sou rei de todos aqueles que querem escutar a verdade. E eu quero dizer para você que sou isso mesmo. É para isso que eu nasci. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Para que foi que você nasceu? Jesus tinha convicção, foi para isso que eu nasci. Sabe? Ele não aceitou aquela humilhação daquele jeito. Amém. Quem se humilhou foi ele. Mas ninguém humilhou ele, não. Amém.
Ele se humilhou. E ali naquele momento, sabe, querido, ele diz para Pilatos, Pilatos, você está dizendo que eu sou rei. Foi para isso que eu nasci. Eu tenho consciência que o que foi profetizado por Daniel está se cumprindo. Eu nasci para ser rei. Mas eu sou rei de todos aqueles que querem a verdade e que amam a verdade. Você ama a verdade, meu irmão? A Bíblia diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se você tem um rei, ele é o seu gestor, vamos botar assim, ele é o seu Senhor. E se ele é o Senhor do seu corpo, da sua alma, do seu espírito, no dia que você partir dessa terra, você vai para junto com ele, no reino dele. Porque todo súdito fica do lado do seu rei. Deixa eu dizer uma coisa para você. Mas ele não é só rei lá na eternidade, vamos botar desse jeito. Mas ele é rei de você agora. Ele é seu rei hoje. Mas ele lhe chama para governar junto com ele. É um tipo de reinado que ele delega para nós. Então, deixa eu dizer para você, meu irmão, a gente não perde nada em amar o Senhor e viver com Cristo. Sendo assim, não há dúvidas que ele é real. Não há dúvidas que a Bíblia, ela é um documento não só histórico, ele é um documento científico, ele é um documento arqueológico, ele é um documento que, para todos os lados, quando você olha para ela, é a credibilidade. Existe credibilidade. Algumas pessoas dizem assim, pastor, eu não confio na Bíblia porque foi escrita por homens. Sabe, irmão, eu não acreditaria na Bíblia se tivesse escrito por jumento. Se alguém dissesse para mim assim, rapaz, quem escreveu a Bíblia foi um bocado de jumento, tá certo? Aí, pai, eu dizia assim, rapaz, essa é difícil de escrever. Imagina os casquinhos aqui, um casquinho no outro, tentando escrever. Rapaz, eu dizia, pai, é um milagre de Torá. Entende isso? Rapaz, é difícil entender como foi que Buda nasceu, com todo o respeito do mundo, a todo mundo que é budista. Mas está lá dizendo que quando ele nasceu, teve a intervenção divina de um Deus que é semelhante a um elefante. E na hora que ele nasceu, já caiu no chão e já começou a crescer instantaneamente, dando pisadas. E quando deu as pisadas que ele foi dando, flores de lótus foram nascendo. Aí é um negócio mais difícil de a gente poder compreender. Agora, alguém dizer para mim que foi escrita por homens divinamente inspirados, porque alguém acredita que Chico Xavier pode receber espíritos. E a gente acredita mesmo que ele recebia espíritos, mas espíritos familiares. Amém. Espíritos familiares. Agora, e por que a gente não pode acreditar que Deus pode inspirar pessoas para escrever a palavra dele? Óbvio que isso é muito natural e muito didático de se entender. Afinal de contas, quem nunca foi inspirado por Deus? Quem nunca não percebeu uma voz dentro do seu coração dizendo para fazer algo? E se você tivesse escrito aquilo, não foi divinamente inspirado? Então, amado, deixa eu dizer algo para você. A Bíblia, ela é real, tá certo? Eu quero orar por vocês. Eu quero declarar... Mateus, tem pedido? Ok. Eu quero orar por vocês nessa tarde, tá certo? Foi uma live curta, mas eu acredito que é vontade de Deus que seja assim mesmo, para que nós possamos alcançar o máximo de pessoas possíveis. Eu queria que você mandasse para o máximo de pessoas que você conhece que não acreditam em Deus, não acreditam em Cristo, não acreditam em nada, está desacreditado, e pode mandar perguntas para a gente no nosso direct, tá certo? Então, quem é ateu aí, quem não acredita na Bíblia, meu irmão, escuta essa live aí, que eu creio que a sua cabeça vai balançar hoje, tá certo? Então, eu quero orar por você e eu quero declarar sobre a sua vida a bênção do Senhor. Pai, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos que estão ouvindo agora e assistindo e que também vão assistir depois. E eu quero declarar sobre eles que eles possam ter cada vez mais revelação da palavra do Senhor na autoridade do nome de Jesus. Queridos, fiquem na paz, que Deus abençoe vocês. Até amanhã, nesse mesmo horário, em nome de Jesus.